Após receber o sim de Elian Irala, o Internacional inicia as conversas com o San Lorenzo e começa a tratar de valores com o clube argentino. O volante de 20 anos deve ser reforço para o segundo semestre, em uma janela que o Internacional tem apenas poucas balas na agulha para pegar e fazer aportes financeiros em algumas convicções. Mas Ener Valencia e as eliminatórias da Copa do Mundo, a expectativa sobre o camisa 13 jogar diante do Peru e ser uma alternativa para o técnico Roger Machado na partida contra o Atlético Mineiro. Aliás, o técnico começa a organizar a equipe com o Gustavo Prado, o Wesley e o meio-campo sem os três volantes. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que pode acontecer nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, namorada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter, tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Então fica comigo até o final do vídeo, também te inscreve, deixa teu like, compartilha nos teus grupos, nas tuas redes e com o maior número possível de amigos colorados para que o conteúdo seja muito disseminado. Lembrando que todos os vídeos aqui do canal são para kto.bet.br, a minha casa de apostas pode ser a tua também, no link aqui, ó, do comentário fixado ou então na descrição do vídeo, tu pega e resolve a questão do registro com 2 minutinhos, tá? E aí tu pode te divertir e aproveitar muito a KTO. Lembrando que a Liga do Milhão também tá rolando e tu pode chegar ao final da temporada para ganhar uma milha, botar uma milha no bolso, sem contar os prêmios, né, mensais que a Liga do Milhão tá te dando. É a grande promoção, é a grande parceria da KTO para com vocês aí nessa temporada, beleza? Não te esquece também, né, que kto.bet.br é um ambiente para maiores de 18 anos e que tu tem que brincar com moderação e responsabilidade. Vamos começar com o Ener Valencia, porque eu conversei com algumas pessoas do Inter que me garantiram que não tem a certeza ou a confirmação de que Ener Valencia vai para o jogo diante do Peru essa noite lá em Peru, tá? E aí a gente tem algumas questõezinhas aqui. O que o Inter tem é que o Valencia seguiu o protocolo médico que o clube passou para a seleção equatoriana em termos de trabalhos físicos, trabalhos ainda fisioterápicos que precisava e as movimentações que o Inter faria aqui em Porto Alegre. Então, tudo que ele faria aqui no CT, ele fez com a seleção do Equador. O BKSS já liberou, por exemplo, né, o Gonzalo Prata, a gente já falou sobre isso várias vezes, então tudo leva a crer que se o que estava lesionado e não tinha condições foi liberado, o que está lesionado ou o que estava lesionado e vai ter condições, daí então pode ser uma alternativa. O Inter acredita que o BKSS não botaria o Ener Valencia desde o início, se estiver, né, entre os relacionados para a partida, e aí, a partir disso, o Inter vai fazer uma avaliação, né? Joga agora na terça-feira, lembrando que o jogo é lá perto das 11 horas, 10h30, e aí a partir daí, depois que encerra, não tem como pegar um voo vir para Porto Alegre, ou pegar um voo e ir direto para Minas Gerais, talvez, ou melhor, não tem como pegar um voo para vir a Porto Alegre depois, a Minas Gerais, talvez aí, se ele for então integrar a delegação que vai a Belo Horizonte, vai direto do Peru para lá, porque o Inter amanhã à tarde, quarta-feira, às 18 horas, chega lá em Belo Horizonte, no Hotel Ouro Minas, onde costumeiramente fica, né, para depois então encarar o Atlético Mineiro na MRV Arena na quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro, tá? Nessa questão do Valencia, a gente tem um time, um provável time do Internacional. E aí aqui tentei entender ou conversar para saber se o Roger vai de 3 volantes, 2 volantes, qual é que é a ideia do Roger. Porque a gente não tem o Borré, a gente não tem o Vitinho, Bernabé, Fernando, o Alan Patrick, não está lesionado, mas tomou o 3º cartão amarelo. Então precisava entender mais ou menos qual sistema o Roger usaria ou buscaria usar para
então surpreender o time do Atlético. Me falaram que a possibilidade dos 3 volantes é quase remota, porque tem o Ronaldo como primeiro, Bruno Henrique e Thiago Maia como segundo. Beleza, mas aí para um segundo tempo, fica só com o Diego Rosa, fica só talvez com o Luiz Otávio, fica complicado nesse sentido para mudar o jogo ou para continuar o jogo, né, com a mesma intensidade, de repente, de meio campo. Então, o que me disseram é que o Alan Patrick também faz, às vezes, ali da marcação muito forte na saída de bola, não estando, também complica para botar 3 volantes. Precisa dos 2 ponteiros para eles pegar e ajudar. Então, assim, minha leitura em cima da conversa. Vai o Ronaldo e um dos 2, ou o Bruno Henrique ou o Thiago Maia. A partir disso, uma linha de 3, com o Romero centralizado, o Prado pela esquerda e o Wesley pela direita, tendo o Ricardo Matias como a referência. Lá atrás, normal, né? O Aguirre, Vitão, Juninho e o Ramon e o Antony no gol. Me parece que esse é o 11 inicial aí em cima da leitura que eu tô falando com a galera. Até poderia, por exemplo, botar o Ronaldo, o Thiago Maia e o Diego Rosa, por exemplo, para começar o jogo. E aí pega o Bruno Henrique para um segundo tempo. Mas acho que ele não vai fazer isso, principalmente porque ele gosta muito do Bruno Henrique e o Bruno Henrique é quase o titular dele, ou quase um homem de confiança dele no meio campo. Então, acredito que seja perto desse 11 inicial aí que eu acabei de falar para vocês. Se a gente falar do Elian Irala, a gente tem que dar um contexto todo de histórico, talvez, em cima da negociação desse jogador. O Inter quase conseguiu contratá-lo, né, na última janela. Faltou ali algumas questõezinhas de comunicação com o empresário fez, né, das suas, um pouco com o São Lourenço, um pouco com o Inter. A gente já está cansado de saber dessa história aí. Mas agora, nessa janela, o Inter voltou a carga ao jogador e já conversou com ele se os moldes de negociação, de contrato, de salário e tudo mais estavam ok, ou até se ele tinha a ideia de ir para a Europa antes de passar, de repente, né, por mais um clube da América do Sul e tal. O que ele queria fazer da carreira, o que ele queria fazer da vida, e ele disse assim, não, quero jogar aí, me agrada a ideia da transferência, assim como já tinha falado na última janela. Acontece que o Inter já está conversando com o São Lourenço a partir desse sim do Elian Irala. Tá? E o São Lourenço ele está numa pindaíba tremenda financeira e precisa organizar não só suas finanças, mas precisa do dinheiro da transferência para continuar aí o semestre de 2025. A informação que vem, inclusive em parceria com Yair Yugi, né, que é o meu brother lá da Argentina, jornalista também, que tem muito trânsito entre os clubes de lá, é que o São Lourenço quer algo na casa dos 3 milhões a 3 milhões e meio de dólares para liberar uma parte do passe do Elian Irala ao Inter. Ele ainda acredita que pode ser algo na casa dos 80%, para depois, né, numa venda futura, o São Lourenço ainda ficar com 20% e faturar 20%. O São Lourenço precisa do dinheiro e aí, a partir disso, se descarta meio que um empréstimo com obrigação de compra. Ou daqui a pouco o Inter compra uma pequena parte e lá na frente paga o montante final, ou o Inter pega um empréstimo pagando uma quantia pequena para depois pagar o montante grande. Enfim, essa negociação que eu quero dizer, eu não tenho como vai ser feito o trâmite, mas o São Lourenço precisa do dinheiro e o Inter não vai ter como não botar um aporte. A gente já tinha falado aqui que o Inter também estava esperando o Johnny ser vendido na Europa para então ter um dinheiro para investir nos seus atletas, que não em jogadores livres do mercado, ou então a venda do Wesley. As coisas podem estar andando nos bastidores, mas neste momento não tenho informação de que já tem cash, ou que já tenha alguma coisa assinada, ou que já tenha alguma coisa encaminhada. Então, talvez daqui a pouco surja uma questão entre hoje e amanhã e ele de repente não vá jogar contra o Atlético Mineiro. Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Mas que a gente também tem que ficar ligado nisso. Então, pode ver como uma novela? Até pode. Tá? Mas, certamente, o São Lourenço ele não vai facilitar na negociação.
Primeiro, porque tá botando um valor no mercado já para todos os clubes, já meio que de repente queiram alguma coisa com o Irala, meio que já saber um valor que vai ter que investir. A gente estava mesmo do Cincinnati FC, né? Agora da MLS, de olho no guri. Então, meio que ele já começa a colocar os valores no mercado para, ó, te liga aí, Inter, tem que contratar, te liga aí, fulano, ó, o Inter tá vindo. E assim, as coisas funcionarem aí dentro desse mercado com o Elian Irala. Eu ainda acredito muito que esse menino vem. Argentino de 20 anos, joga ali na posição de 8, né? De vez em quando ele faz um 5 também, mas ele é muito mais 8, meio motorzinho, não fez um bom primeiro semestre agora de 2025, mas é tido como uma boa promessa da posição lá na Argentina. E aí a gente tem também, né, Tolói, que o Inter está de olho, o Arão, que o Inter está de olho, o Alan Benítez, que já está contratado, que o Inter deve colocar aí na mesa ou que deve divulgar nos próximos dias, não sei se na parada agora depois do Atlético Mineiro, meio focando, né, só no Campeonato Brasileiro para não perder meio que o foco aí de coletivas ou de qualquer tipo aí de entrevista que tire, né, o foco do jogo contra o Atlético. Precisa ganhar, precisa marcar pontos aí para a gente sair de perto, né, do Z4 do Campeonato Brasileiro e ir um pouco mais tranquilo para a parada do Super Mundial da FIFA. Enfim, a gente vai sempre ficar de olho aqui nas coisas do Inter no canal. Não te preocupa, bota o sininho ali, ó, ativa o sininho e te inscreve para a gente sempre continuar conversando por aqui. E mais ágil, a minha parceira que te deixa muito bem financeiramente. Se tu quiser tirar uma parte do fundo de garantia, eles são especialistas nesse tipo de procedimento. Valeu? Te cuida, forte abraço. Tchau.